Bom dia. Hoje é dia 25 de abril de 2026. É o sábado. E é o último fim de semana antes da minha primeira prova do mestrado. Então eu resolvi... Vou documentar. Eu já queria ter começado a fazer isso antes, só que eu ficava enrolando. E vou pegar no ritmo e aí eu faço. Só que não vou pegar no ritmo. É impossível pegar no ritmo. Não dá. Estou extremamente... Eu sinto que estou... tá pegando bastante, assim. Mas contexto, tá? Meu nome é Ana. Eu me formei em engenharia mecânica ano passado. E agora eu tô fazendo mestrado em engenharia aeronáutica no ITA. E esse as aulas do ITA começaram em março, né? Agora tá em abril já, então um mês e meio. E agora tem prova. Terça-feira eu tenho prova, a primeira prova é de uma matéria chamada Desempenho de Aeronaves. Que é basicamente ver quanto que o avião consegue voar, quanto de combustível que ele vai precisar, a pista que ele vai precisar pousar e coisas assim. Mas assim, eu admito que essa matéria eu acabei não estudando ela ao longo, tava tendo ela, porque eu tava focado em estudar outras matérias que eu considerava mais difíceis, né? Que tem prova semana que vem. Então eu meio que deixei essa de lado, assim. E agora eu tenho que correr atrás do pau da barraca que eu chutei, né? Eu comecei a estudar no início dessa semana, depois do feriado, que eu viajei no feriado. Aí, bem começo, assim, que é a atmosfera. Então eu vou explicar um pouco. Isso numa tentativa de assimilar o conhecimento também, né? Porque falam que você aprende melhor conforme você ensina. E não que eu tenha a pretensão de que vocês entendam o que eu tô falando, mas, enfim, é mais um exercício pra mim mesmo. Pra estudar o que eu tenho feito, não sei se... Acho que eu vou mostrar, vamos lá. O notebook LM, que é do Google, eu tenho o Plus, porque eu assino o Google One, né, pra ter armazenamento. Aí, basicamente, o que é bom desse aqui, ele só vai consultar o que você mandar pra ele, sabe? Aqui, ó, você tem Aqui, você pode selecionar as coisas se você quiser que pesquise na internet, né? Mas aqui você manda, por exemplo, aqui você pode procurar na internet, ou você só coloca os seus documentos. Aí, no caso, eu coloquei todos os slides do professor com as minhas anotações e a apostila também, que eu nem cheguei a ler ela, mas é isso. Tava pelos slides mesmo, que é mais sucinto, né? Mais fácil de assimilar. É a primeira vez que eu tô estudando com isso, né? Eu não conheci no começo desse ano, aí não tava mais na faculdade. Então, aí eu resolvi, no mestrado eu acho que vai ser útil, né? Falam que é muito bom pra artigo acadêmico também, quando você tá tentando, fazer bibliografia, sabe? Revisão bibliográfica, falam que é bem bom. Só que tem que saber usar, então eu ainda tô aprendendo. Mas, por exemplo, aí você manda os documentos e aí você pede, ele faz um resuminho aqui. Aí você pode, aí eu falei, tenho prova dessa matéria, faço um resumo de todo o conteúdo, não precisa ser sintético, sim, de tudo que eu preciso saber. Aí ele falou bastante coisa, deu um overview bem bom, assim, bastante, ó, aqui. Aí depois eu comecei a perguntar coisa mais específica de pontos que eu não tava totalmente entendendo. Aí ele vai respondendo, e ele demora um pouco pra responder, mas é porque tá lendo, né, suponho. E aí você também pode, eu não sei quais dessas funcionalidades tem disponível no que não é Plus. Mas você pode, ele pode gerar um podcast, você pode pedir pra ele gerar em português também, não só, embora esteja em inglês aqui. Se você pedir em determinada língua, ele faz. Slide deck, né, aqueles flashcard, né. Não, flashcard é isso, perdão, slide deck é slide mesmo. Aí, vídeo, quiz, tabela com dados e tal, infográfico, acho que parece bem poderoso. Ainda não usei nada disso. Que tem todos os slides que eu tenho que ler pro que vai cair na prova. E é isso, aí o que eu tô fazendo, eu tô mostrando aqui nosso reflexo de milhões, hein? Olha só. Aí o que eu tô fazendo um resuminho, resuminho não, eu tô escrevendo pra assimilar, acho que é melhor. Porque tem uns cálculos, coisas assim. E aí pra prova pode levar de consulta uma folha frente e verso e calculadora, né? Então é isso, eu ainda vou fazer essa coisa segunda-feira, né? A folha de consulta, e por enquanto eu vou olhar aqui. Então é isso, agora eu vou falar do primeiro tópico e único que eu estudei até agora, essencialmente, assim, no geral.
Mas você tem a atmosfera ISA, que é, eu não sei, o acrônimo é International Standard Atmospheric, que é o jeito padronizado que eles acharam, que todo mundo segue essas contas, que basicamente você considera a temperatura de 15 graus, a pressão no nível do mar, aquela padrão lá, que é de 101,3 kPa. Tô arredondando os números. Densidade de 1,225, acho que é. E aí, tipo, você tem... A gente só modela duas... Só usa, né? Acho que modelado tem mais, mas a gente só usa duas camadas da atmosfera. Você tem a troposfera, que é a parte, tipo... Acho que é de 0 a 11 quilômetros. Isso aqui. 0 a 11 quilômetros, né? Nível do mar a 11 quilômetros, que quando a temperatura vai caindo linearmente. Então você começa com 15 graus, e aí você vai caindo uma taxa de menos 6,5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius ou Kelvin, né? A variação é a mesma. Por metro. A estratosfera, a próxima camada que a gente vê é a estratosfera, né? A estratosfera, nossa, tá aqui, ó, de 10 a 17 até 50. Tá, mas obviamente não, o avião não voa até 50, né? Deixa eu ver, se eu não me engano a gente considera até 20 quilômetros, que eu fiz o exercício antes. Stratosphere. Vai até as 11, isso aí. Vai até antes aqui. Tipo, a gente só estuda até 20 km, porque é uma temperatura, é uma altitude interessante pra aviação em si, né? Depois, imagino pra galera que mexe com espaço, aí vai longe. Mas nessa faixa você não tem mais um decréscimo da temperatura, ela estabiliza, ela fica na mesma temperatura. Você chegou no 11 lá, você obteve uma temperatura, né? Que é... Deixa eu ver aqui, eu tenho 216? Acho que aqui tá valor inicial 216 Kelvin. Acho que é isso. Aí ela vai ficar constante. E aí isso facilita a vida, né? Então basicamente isso. Obviamente a densidade é menor, né? Conforme você sobe, a densidade do ar fica menor. E normalmente isso, tipo, afeta o desempenho do avião, né? Da aeronave, no geral. E agora, o que tem outra coisa interessante, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas os conceitos tem dois tipos de altitude. Altitude de pressão e altitude de densidade. A altitude de pressão é tipo no avião, você tem lá a tomada de pressão, né? Vai ter o negocinho que pega a pressão, ou estática. E aí você vai lá, beleza, vai medir uma pressão lá, sei lá, um exercício que eu fiz aqui, 70 kPa. Aí tem uma tabela da ISA, né, da atmosfera, que se relaciona o que eles fazem com os cálculos, né, com as formas que usam, com as aproximações usadas, consideram um gás perfeito, né? Aí você tem que isso vai ser correspondente a uma altitude tal. Aí essa é a altitude de pressão. Só que pra consultar no manual da aeronave, isso não interessa tanto, porque o que eu falei, o desempenho dela, a performance dela, depende da densidade do ar. Então você tem a altitude de densidade, que é quando você vai ter a densidade, o cálculo da densidade ali no nível de voo que você tá. E aí essa densidade vai ser correspondente a uma outra altitude. Isso é bastante influenciado pela temperatura, porque, por exemplo, se você esquenta mais, o ar fica menos denso. Então a densidade cai. Se a densidade cai, o desempenho cai. É basicamente isso. Essa parte aqui que eu fiz. Aí tem um gráfico que é interessante, que é tipo, se você tem a altitude de pressão e a altitude... Deixa eu ver se eu mostro aqui. Eu vou colocar na tela depois. A altitude de pressão, até que eu fiz para um trabalho. A altitude de pressão e a temperatura externa, que isso o avião dá, né? O avião dá os dois. Aí você vai saber, tipo, você vai calcular, no caso, algum aparelho vai calcular para você, né? O piloto não vai começar a calcular ali no voo. Você vai ter a altitude de densidade, né? No caso, você vai ter a densidade e aí, tipo, a altitude de densidade. Você acha nas tabelas do avião. E aí você vê, tipo, quanto de pista você vai precisar pra decolar, quanto de pista você vai precisar pra decolar, você vai estar embaixo, né? Mas enfim, quanto de pista você vai precisar pra pousar. Então é bem interessante, é uma coisa bem simples que eu nunca tinha pensado nisso. E agora eu vou estudar sobre velocidades, que você tem 4 tipos diferentes de velocidade, né? Primeiro você tem a velocidade... Eu vou estudar primeiro e depois eu falo, porque aí eu vou ter um pouco mais de certeza do que eu vou estar falando, né? Vamos falar de velocidades agora.
Isso me confundiu quando o professor falou, tipo, a primeira e segunda aula, foi meio confuso pra mim. Mas agora, tipo, eu já entendi. Você tem 4, na real você tem 5 velocidades. Primeira, é a que tá mostrando lá no velocímetro ali do avião, lá no negocinho bonitinho, que é a IAS, que é a Indicated Airspeed, velocidade indicada. E aí, aquela lá é o que o tubo de pitot pega. Tipo, deixa eu arrumar aqui, peraí, tá bom isso aqui? Não sei. Tá. Que o tubo de pitot pega pela diferença de pressão. Você tem uma pressão que ele calibrou, né? Uma pressão que normalmente é a pressão no nível do mar mesmo. Aí, tipo... Não, na real, a densidade é calibrada, se eu não me engano. Densidade é calibrada, isso. Pega uma densidade de referência, que é a do nível do mar. E aí você tem a diferença de pressão. A pressão total ou de estagnação, né? Que é a soma das duas outras, que é a estática, que é pega pela tomada de pressão estática, né? E a dinâmica. Pela diferença da total e da estática, calcula a dinâmica. E pela dinâmica, a dinâmica é pela velocidade, né? É meio de ρ, que é a densidade, v quadrado. E aí, você tem a velocidade indicada. Só que o que acontece? Que eu falei, pega a densidade calibrada, tipo, padrão, assim. Então, ele não vai, conforme você vai subindo, a densidade do ar vai caindo. Só que isso não tá mostrando isso, sabe? Tipo, ele vai continuar considerando como se estivesse no nível do mar. O que não é o caso pro avião, não é mesmo? Mas antes de ir pra essa parte de considerar a densidade e tal, você tem erros de instalação, porque o pitot, se você vê num avião, vou colocar depois, que é uma foto que... Eu vou colocar depois uma foto, tipo, pra mostrar a posição. O pitot, ele não fica livre da influência da fuselagem do avião no escoamento. Então vai ter erro. E também erro de instrumento, né? Embora tenha... Imagino que conforme a gente foi evoluindo, aí a tecnologia foi evoluindo, ficou mais preciso, mas tem esse erro de posição e também depende muito da fase do voo. Se o flap estiver ligado, né, acionado, decolagem ou pouso, vai ter um erro maior. Esses erros normalmente são maiores, esse erro de calibragem, de instrumento e de posição, né, eles são maiores em velocidades pequenas. Velocidades inferiores, né, por assim dizer, porque pequena nunca é direito, né. Quando você corrige esse erro, você tem a CAS, que é a calibrada, velocidade calibrada. E aí o que acontece? Esse erro pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, a CAS vai ser maior que a indicada, né? Normalmente, tipo, assim, em altas velocidades, esse erro não vai ser tão grande, como eu disse. Então, tipo, o exercício que eu fiz aqui, o erro era de um nó só, né? E aí, se o erro for negativo, a calibrada vai ser inferior à indicada. Isso aí, no exercício ele tem que dar, não sei como funciona, imagino que isso seja dado a galera que faz o avião, né? Já tem os dados dos instrumentos, né? Quem faz os instrumentos que são utilizados no avião, que fornece esses dados, né? Aí depois, falamos da IAS, CAS, e você tem a EAS. EAS é a Equivalent, que é basicamente, ela é usada para calcular carga, tipo aerodinâmica estrutural, e ela corrige a compressibilidade, porque basicamente os cálculos que a gente faz é para escoamento incompressível, que é mais simples, é mais fácil de lidar com, e depois corrige para compressível. Porque o ar é compressível, né? Tipo, é o fluido compressível, o escoamento acima de Mach 0,3, ele é compressível. Então, depois tem um negócio, eu tenho que ver, tipo, porque eu lembro que eu já vi alguma vez por que é esse 0,3, mas é basicamente chegar a um erro de, não sei, 5%, não sei, de comparação a se você considerar compressível ou incompressível, né? Mas eu não lembro exatamente. Mas enfim, acima de Mach 0,3, o que é a maior parte, assim, dos voos, você precisa considerar o escoamento como compressível. Só que, então, a gente precisa corrigir. Então, você tem a CAS, que até aí tá incompressível. Aí você tem a IAS, que é a equivalente, ela vai ser igual a um fator F multiplicado pela CAS. Esse fator, normalmente, é menor que 1.
Se não tiver nenhum, se você não for considerar compressibilidade, você coloca 1 ali, aí você tem que e aí ser igual a CAS. Mas normalmente aqui no caso era tipo 0,9 um exercício que eu fiz, 0,9 de fator. Então, então a velocidade vai ser menor, né? A EAS vai ser inferior à calibrada. Porque o escoamento é compressível. Aí, por último, você tem a velocidade verdadeira, a TAS, que é True Airspeed. Por último, quase último, né? Último entre essas, assim. Que é a que você realmente usa para calcular, tipo, o alcance do avião, que é o quanto que ele consegue voar, né, a distância. Autonomia, né, para ver o consumo de combustível, quanto que ele vai precisar e por quanto tempo ele vai voar. E também para fazer o planejamento de voo, né, tipo, das rotas e tal. Também para calcular o Mach, muito importante. É essa velocidade que você considera quando você vai calcular o Mach. E aí, tipo, ela deixa eu ver aqui como que eu escrevi. Não, vou lembrar. A equivalente, vai pegar a equivalente para chegar nessa, você pega a equivalente e aí você vai corrigir isso para as densidades, porque essa sim vai considerar a diferença da densidade de referência, que é a densidade no nível do mar, né, para densidade que você tá na altitude que você tá, que a densidade é menor. Então, você tem que ver TAS é igual a equivalente dividido pela raiz da densidade daquela altitude que você tá, dividido pela densidade de referência. Tá? Toda essa razão tá dentro da raiz, que tá no denominador da fração que tem o VAS em cima. E é isso, basicamente. Então a TAS sempre vai ser a maior, assim. Quanto mais você sobe, maior a discrepância entre a TAS e as demais, né? Elas todas vão ser iguais no nível do mar. E aí você tem que... Por último, que eu tava falando que era a última, não é a última é a ground speed, que é a velocidade em relação ao solo. Que nesse curso, pelo menos, tudo que o professor falou, a gente considerou o ar como em repouso, sem vento. O que é, assim, meio que irreal, né? Mas então essa ground speed vai ser a verdadeira, né? A TAS, mais a velocidade, mais o vento, né? Aí depende se o vento estiver a favor ou contra, aí você vê se vai estar mais rápido ou mais devagar em relação ao solo. E é isso as velocidades. Acho que foi de boa. E agora o próximo passo, quer ver? Deixa eu até abrir os slides aqui. Cadê meus slides? Tem 500 mil slides abertos. Vamos lá, esse aqui velocidades, vou organizar, né? Aí o próximo é planeio. E planeio é o quê? Planeio é quando o avião tá lá em cima, tipo, planador, obviamente usa isso, que é quando ele tá sem propulsão. Só vai descer planando. Então é isso. Aí eu vou estudar rapidamente, eu lembro mais ou menos disso, que eu a gente teve um trabalho em grupo, né? A gente dividiu os exercícios e o exercício que eu fiz era relativo a planeio, então isso eu lembro razoavelmente. Então eu vou dar só uma retomada. E aí depois começa a parte, depois tem cruzeiro, subida, descida. E é isso, né? No geral. Tá bom. Mas é isso, vou ver planeio agora. Boa tarde. Então, agora são 15 para 5 já. Eu não rendi muito não. Tá difícil concentrar, vou admitir. Tá, sei lá, mais estranho. Também perdi total o ritmo de estudar, né? Embora eu tenha tentado estudar toda semana assim, essa depois do feriado, viajei, perdi total assim o que eu tava conseguindo fazer, que já não era muito, né? Mas agora, basicamente, eu vou mostrar aqui, eu tenho um total de 5 aulas pra cobrir pra prova, né? Aí é o quê? Atmosfera e velocidades, forças na aeronave e planeio, cruzeiro, subida e envelope de voo, alcance, autonomia e consumo, e depois desempenho em pista. Curva e manobra, né? Também. Eu fiz até a parte de cruzeiro, subida e envelope de voo. Eu estudei. Eu, dei uma lida, anotei tudo. Ainda não tô fazendo a colinha permitida pra prova, né? Que é a folha de consulta. Ainda não tô fazendo. Vou fazer amanhã, acho. Ou segunda. A prova é terça. Acho que vou fazer segunda. E aí eu tô... Enfim, acabei agora. Bem colorido, ó. Bem colorido.
Pra não ser sem graça. E aí, acaba sendo bastante fórmula, né? Tipo, o planeio, que nem eu tinha falado antes, é quando não tem propulsão. E aí ele só vai caindo. Cruzeiro é quando a sustentação é igual ao peso. A sustentação é igual ao peso e aí o arrasto é igual à propulsão, igual à atração da propulsão, né? E aí, basicamente, e aí depois subida, obviamente, tem um certo ângulo de subida e descida tem um certo ângulo de descida, né? E aí faz o balanço de força de acordo com isso. Aí, basicamente, dependendo do caso, consiste em ver as forças atuantes. Aí ver quais são os, tipo, o CL. O CL que leva, por exemplo, ao máximo autonomia, ao máximo alcance, para essas diferentes situações, né? E na parte agora do cruzeiro e da subida e da descida também teve um negócio chamado envelope de voo, que é basicamente que você tem a propulsão. Aí você tem um limite de potência, de tração, na real, tração para quando você está falando de turbojato, e potência quando você está falando de turbohélice ou de pistão, né? Que aí você trata mais com potência. Mas, basicamente você tem um limite dessa que o motor consegue te dar, de força, de tração. Mas aí você tem a velocidade mínima e a máxima, que é quando esse gráfico, essa linha da tração disponível, que a gente chama, encontra a linha da tração requerida. A linha da tração requerida nada mais nada menos é do que o arrasto total. Porque o arrasto total tem duas parcelas, que é o induzido. Isso depois, quando eu estiver estudando aerodinâmica, eu falarei sobre isso. Espero, né? Você tem induzido, que é o que meio que é o preço que você paga por gerar sustentação, né? Você não vai ter sustentação sem gerar esse arrasto. Aí o outro é o arrasto parasita, que é o arrasto que é inerente ali ao corpo, é forma ou atrito, né? No caso, arrasto de pressão. A arrasto de pressão é um pouco diferente da arrasto de fórmula, eu aprendi isso em aerodinâmica esses tempos, eu achava que era a mesma coisa, mas você tem diferentes tipos de arrasto de pressão, e o arrasto de fórmula é um tipo de arrasto de pressão. E aí você tem arrasto de atrito também, que é quando é do ar passando em cima da fuselagem do avião, basicamente, né? Mas aí você tem... Aí meio que limita, né, os dois gráficos onde eles se cortam, a tração requerida e a tração disponível. Você tem as velocidades que você pode voar dentro delas, né? E aí o ponto onde tiver menor arrasto é o ponto que você vai escolher como velocidade de cruzeiro, normalmente, porque é onde você vai gastar menor combustível, né? Mas também como limite inferior, pode ser que seja, dependendo em algum caso, a velocidade de stall, né? E a superior também, dependendo da situação, dependendo da altura do voo e tal, da altitude e da velocidade, pode ser a... Velocidade não, da altitude, no caso, a velocidade limite pode ser a velocidade de limite estrutural, que você tem uma máxima, tipo, você tem um Mach máximo e uma velocidade máxima mesmo. O Mach máximo importa mais quando você está em altitudes maiores, né? Se eu não me engano é isso, ó. Vou até conferir pra ver que eu não estou falando besteira. Olha só, cadê? Cadê meu slide? Está aqui, é este slide, né? Ó. VMO, Maximum Operating Limit Speed, que é a velocidade máxima, isso é indicada ou calibrada, depende, e é para integridade estrutural, no caso, tipo, de flutter e coisas, fenômenos que ocorrem, e ocorre mais em baixa altitude, é isso mesmo que eu tinha falado. Aí depois o Mach limite, que é o MMO, é mais restritivo acima, quando é muito... quando o escoamento fica muito compressível. Enfim, é isso. A parte de cruzeiro, subida, etc, etc. Aí a próxima que eu quero fazer ainda hoje, idealmente, eu ia dar um gás maior nisso, pelo menos tentar fazer ele. O professor disponibilizou uma lista de exercícios que a gente encheu o saco dele pra ele fazer isso. E aí pra eu conseguir fazer isso, porque pelo menos resolver parte dela, porque amanhã eu combinei de estudar com umas amigas, aí a ideia seria a gente trocar, comparar resultado e tal. Então, não sei até que horas ficarei nisso. Uau!
Bom dia. Dia seguinte, domingo, 26 de abril. Ontem eu avancei de noite, eu estudei, que eu fiz? Estudei um pouco, né? Não foi muito, não, vou mentir não. Mas foi a parte de alcance e autonomia no cruzeiro, também um pouco na subida e descida. Mas subida e descida não tem muito, porque acaba tendo que precisar de integração numérica pra fazer, então meio que espero que ele não cobre isso na prova, né? Aí só foi a parte de cruzeiro. E basicamente a gente usa um negócio chamado equações de Breguet, ou se você quiser o francês, o Breguet, em que basicamente você tem, para calcular, tem a pra autonomia e tem pro alcance, e dentro do alcance tem duas. A autonomia basicamente é o quanto que ele vai aguentar, tipo, você quer saber, tipo, quanto que o combustível que ele tem vai aguentar, né? Então basicamente você equaciona usando tem uma integral, obviamente, sempre tem uma integral, né? Porque é no tempo. Mas a taxa de consumo de combustível, que é a variação, é a taxa de variação do peso também. A gente assume que não tem mais nada mudando no peso, né? Imagino que para voo comercial seja bem isso, seja exatamente isso. Acho que só, tipo, sei lá, cargueiro que vai soltar alguma coisa no ar, sabe? Tipo, alguma coisa no ar, tipo bomba, no caso, né? Não é cargueiro, é bombardeio. Mas ou também quando lança, sendo um pouco mais otimista, coisa tipo humanitária, assim, que jogam, que liberam em cima, né, do lugar que precise. Acho que nesse caso também varia a massa, né? Aí deve ser bem mais complexo. Mas enfim, só tava pensando nisso. Mas enfim, tem essa taxa de versão do combustível. E aí você tem também o TSFC, que é Trust Specific. Trust, não sei falar. Specific Fuel Consumption, que é a taxa de consumo do combustível, né? Isso varia de acordo com a altitude. Só que aqui nesse equacionamento a gente assume que ela é constante. Então, basicamente, tipo, pô, as equações aqui é chato, não vou mostrar, né? Quer dizer, não é chato ficar mostrando, né? Mas a gente nesse caso considera que você tem, tipo, como tá voando em cruzeiro, você tá considerando que você tá com uma autonomia fixa, né? Autonomia fixa, perdão, altitude fixa. Altitude fixa, então a densidade e a taxa de consumo de combustível, o TSFC, são constantes. E também considera um ângulo de ataque fixo, porque aí não muda o CLCD, né? Os coeficientes aerodinâmicos, que eles aparecem na equação também. E aí chega numa linda equação logarítmica, que é a equação de autonomia de Breguet. E aí você quer, para maximizar a autonomia, basicamente você minimiza o TSFC, ou seja, você voa mais alto, porque a densidade lá é menor, né? Ou você maximiza ou IE, né, no caso, maximiza a razão CLCD. E aí, enfim, aí depois tem a parte de alcance. Aí você tem duas opções: alcance com altitude constante ou com qual que é a outra? Velocidade constante, é isso. Altitude constante, mesmo as considerações de antes. Aí com velocidade constante, meio que ele vai subir, né? A altitude não vai mudar, porque se você tem a equação aqui, você chega numa equação em que, tipo, você tem que a razão W sendo peso por ρ, tem que ser constante. E aí, só que conforme você tá gastando combustível, seu peso tá diminuindo. Então a densidade tem que diminuir, ou seja, você tem que subir para manter a velocidade constante. Porque a velocidade é dada por raiz do balanço, né? De velocidade igual. Velocidade não. Sustentação igual peso. A velocidade é raiz de 2W rho SCL, né? Tudo na raiz, caso vocês queiram saber. Mas em ambos os casos, nos dois casos de equação de alcance, a otimização é igual. Você tem que otimizar. Ou você minimiza o TSFC e a densidade, que é o lugar mais alto, né? Ou você maximiza, só que agora a razão é raiz de CL sobre CD. Então você tem situações diferentes. Se você quer ter uma autonomia maior ou um alcance maior. Observação, isso aqui é importante. Tudo isso aqui é para turbojato. Se você for usar um motor a hélice, seja pistão ou turbohélice, aí o equacionamento muda um pouco. Ele fica em termos de potência e não em termos de força, né, tração.
Porque você tem a potência no eixo. Só que aí a potência é igual a... Tipo, no turbojato você tem que a taxa de consumo de combustível é uma força, né? É a força, a tração, vezes TSFC. Na hélice você vai ter que essa taxa de consumo de combustível, esse é o PSFC vezes a potência. E a potência é a força vezes a velocidade. Então eu imagino que dê pra achar, eu não fiz nenhum exercício desse naipe ainda. Mas E aí tem valores, tipo, o que eu tava falando de otimizar, você chega em valores de CL ótimos e, consequentemente, valores de CD ótimos, se você adota um modelo específico de calcular o CD que se chama polar de arrasto parabólica simétrica. É isso. Mas agora eu vou no último slide, que é desempenho em pista. Eu lembro que nessa aula eu até prestei consideravelmente mais atenção do que eu prestei nas outras, acho que tava mais fácil de entender. Então, tenho isso, são 21 slides. Dá pra fazer isso, aí depois eu vou fazer a lista que o professor passou. E aí espero que dá pra ter uma noção boa do que se vai dar bom ou não. Bom dia. Hoje é o dia seguinte, segunda, 27 de abril. E ontem de noite eu continuei a estudar. Eu terminei a lista pelo menos, ó. Vou mostrar aqui. Será que dá pra ver aqui alguma coisa? Tinha 7 exercícios com, tipo, itens A, E, D, A, E. Aí tá feito, pelo menos. Enfim, é isso. Aí eu tenho que fazer a minha colinha, né? A lista que pode. E até agora eu só fiz isso aqui, que é conversões, que é do sistema, sei lá, imperial americano pra métrico, né? Pra si. E é isso. Aí eu vou ter que fazer isso aqui ao longo de hoje. Hoje de tarde não tem aula. Que é horário de estudo pra prova, hoje de tarde e amanhã cedo. Pô. Fé, né? É ruim que eu acordei ainda, eu achei que eu ia estar melhor da minha gripe, mas não tô. Quer dizer, eu tô um pouco melhor, mas não, tipo, zero, sabe? Minha garganta ainda tá meio ruim, nariz. Nossa, acordei com o nariz tudo fechado. Dá pra notar que eu tô fanha, né? Mas é isso. É isso, então, né? Acho que eu volto, não sei quando que eu volto. Não sei. Talvez de tarde, não sei. Oi, gente, bom dia. Hoje é dia 28, terça-feira, dia da prova. A prova hoje é 1h30. Ontem fiz cal com duas amigas aqui pra gente ficar discutindo sobre a prova, o assunto da prova. E também o que a gente colocava no resuminho, né? Tipo, mostrar, a gente pode usar uma folha frente e verso, né? Aí, ó, quer ver? Eu fiz na ordem... Nossa, tá com sombra aqui, né? Que pena. Fiz na ordem das matérias, né? Então tem, tipo, atmosfera, velocidades, planeio. Aí continua aqui, planeio. Aí depois, cruzeiro. Aqui. Cruzeiro, tá. Tá bem coloridinho, bonitinho. Aqui, equações de Breguet pra cruzeiro. Pra jato. Continuação do cruzeiro aqui. A outra de Breguet. Subida. Desempenho em pista mais decolagem. Aqui um adendo sobre as velocidades, as V-speeds, algo assim pra eu lembrar. E aí, fatores de influência no desempenho em pista. E aí também as conversões, algumas conversões de unidades, que tem muito sistema imperial na coisa, então pode ser útil. Alguma turbo-hélice, acho que ele não vai pedir, mas coloquei aqui também. E aqui outras coisas aleatórias que eu fui lembrando e fui colocando aqui. É isso. Não sei mais o que fazer. São 9h30 agora, né? A prova é 1h30 só. Tudo bem que a gente vai sair daqui 12h30 pra chegar lá, tipo, cedo assim, não tem problema. Mas mesmo assim, cara, não sei mais o que fazer. Olá. 12h03 agora. Daqui a pouco eu tô descendo pra ir já. Chegar um pouco antes, a prova é só 1h30, mas tempo de trajeto e tal. E aí, o que acontece? Eu tô tentando... Eu parei, desde que um pouco de manhã eu terminei de fazer os exercícios que eu queria fazer. E aí eu só entrei em cal com as meninas um pouco rapidinho pra tirar uma dúvida que uma delas tava. E aí depois surgiram mais dúvidas, mas acho que tá tudo certo.
E aí, tô olhando minha querida folha de novo, olhando a lista de exercício aqui, só dando uma passada. Mas eu não fiz mais nada, tipo, agora eu só tô fazendo isso por desencargo mesmo. Antes eu fiquei arrumando meu calendário, porque o calendário do mestrado ele pode ficar mudando de, tipo, o que tava marcado, a aula que tava marcada pra tal dia muda pra outro, e aí o horário livre já era, porque é remarcado, enfim. Aí eu tava atualizando o meu, porque aí eu copio pro meu Google Calendar, né? Que é mais fácil de ver do que ficar abrindo o Excel, que a coordenação coloca as coisas lá. Então é um saco, mas é a vida. E aí, além disso, eu arrumei só até o mês de maio, né? E aí depois, e as provas? E aí a data das provas, né? E aí estou lendo esse livro, recomendação de uma amiga minha, eu fui pro Rio essas semanas atrás aí. E aí ela falou desse livro aqui, eu não conhecia esse autor. Aí eu tô lendo, tô achando bem legal. A minha capinha do Kindle tá, como vocês podem ver, despedaçando aqui, mas ela é velha, o Kindle é velho, mas tá aguentando. E aí, fiquei lendo pra tentar não ficar pensando na prova. Só que agora é isso, né? Não tem muita escapatória. Eu tô ficando com dor de barriga, velho. Eu odeio, que ansiedade, mano. Não faz sentido. Eu tenho... Pô, escola, vestibular, graduação, intercâmbio e agora no mestrado, e eu continuo ficando nervosa em dia de prova, com dor de barriga em dia de prova. É ridículo.